Shalom, shalom, glória a Deus. E hoje é segunda-feira, em nome de Jesus, amém? Vamos apresentar o nosso início de semana diante do Senhor. Essa é a terceira semana do nosso propósito de 50 dias de Yom Teruah, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos nosso início de semana, consagrando ao Senhor toda a nossa vida, todo o nosso ser, todas as nossas motivações. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Senhor, nesta manhã nós recebemos, Pai, do Senhor, os recursos, as suas misericórdias e os novos neurônios para que nós possamos ser ativados no espírito da sabedoria. Queremos revestir-nos com o capacete da salvação e acionarmos as virtudes da alegria, que é o dom do Senhor. Pai, por isso, Senhor, tudo que for confusão, tristezas, tudo que for bloqueio mental, falta de concentração, e nos livre, Senhor, de tomarmos decisões precipitadas. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. E também, Senhor, nós te agradecemos por esse mês de Elul, aonde o Senhor está no campo disponível para que nós possamos acessar o trono da graça e das misericórdias do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E entramos no mês de Elul. Olha que maravilhoso. Este é um mês fantástico, é um mês do noivo, um mês apaixonante, aonde o Senhor diz, né, nos estudos, que os reis saíam do seu palácio, do seu conforto, para estar disponível. Montavam uma tenda no meio do povo, estava disponível para ouvir as queixas, as petições, as necessidades das pessoas, né? Então, este é o mês de Elul. E nessa atmosfera espiritual, o Senhor proporciona, né? Neste mês redentivo do Senhor, um mês do calendário do Senhor, né? De Êxodo 12, é um mês em que, se nós entrarmos nessa mesma dinâmica espiritual, né? Crendo, acreditando, queridos, porque para Deus o que importa é que os olhos do Senhor estão sobre a terra, né? Buscando os corações que são dele. Então nós precisamos ter fé no nosso coração. Então, se o Senhor, a palavra está falando que é um mês, né, em que o Senhor está disponível no campo, então, pela fé, nós também vamos acionar esse trono de graça em nome de Jesus, amém? Mas nós vamos ver tudo isso hoje aqui na palavra, no decorrer dessa semana. Esta é a terceira semana de 7, aonde nós estamos rumo a Yom Teruah, né? As trombetas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, tabernáculos, tudo isso dentro deste mês, queridos, 3 festas importantes. Então, nós precisamos ver o que é bom, o que é amável, o que é agradável na parte do Senhor, e também, queridos, é um mês em que a gente vê a justiça do Senhor aí sendo é, disponível. O Senhor fala: olha, se apresente diante de mim. Porque, queridos, tribunal do Senhor em Yom Kippur, nós não precisamos chegar nos 10 dias do Yom Kippur, do perdão, para a gente poder começar a se mover. O Senhor dá uma preparação antes. Então, olha, o Senhor está falando: olha, Isaías 43, 26. Me apresenta as suas justificativas para que eu possa julgar. Queridos, nada melhor do que o Senhor para julgar as nossas causas, amém? Em nome de Jesus. E hoje, pela manhã, eu acordei, né? E me veio uma palavra, Provérbios 6,16. Uma época, uma época que eu trabalhava numa empresa, eu, eu lutei muito para entrar numa empresa, né? Eu tinha uma função na minha cidade, ela é uma cidade do calçado feminino. Olha lá, mulherada, tem um shopping só de sapatos, né? E a economia da nossa cidade envolvia muitas fábricas de calçado, produção de calçado feminino,
há uma diversidade de fábricas muito grande e a base de sapatos de couro mesmo, né? Coisa boa, queridos. Um sapato que você usa, que eu tenho um sapato ainda, que é da modelagem de 2000 e... Nossa, Jesus! Eu tenho calçado de 2000. Ai, 2000, nossa, meu Deus. 2000 e... Eu saí da empresa em 2016. Ai, eu tenho calçado de 2014. As pessoas olham aqui e falam assim, não acredito. Eu falei, sim, é da modelagem 2014. Queridos, o sapato não gasta. Era uma boa sola, que a empresa, né, era uma empresa muito conceituada na cidade, e eles usavam tudo na base do couro mesmo. Mas, queridos, né, economia que foi quebrando, um monte de outras coisas, e, enfim, veio crises, crises, crises e crises, e a última que veio em 2009 machucou muitas empresas. Então, hoje em dia ainda tem algumas empresas, mas não como antes. E essas empresas, elas não trabalham mais com couro. Muito poucas trabalham com couro, porque, queridos, o couro é caro, né? É muito caro, né? É, nós estávamos conversando com um empresário aqui na cidade, e ele falou assim para o meu marido, ele falou assim, olha, entra aqui no carro que vamos dar uma voltinha. Eu vou te mostrar umas coisas. E ele levou ele lá na empresa, o marido estava vendo, ele falou, olha, antes eu conseguia manter, agora é muito difícil. Ele falou, às vezes, ele falou, olha, eu tive que vender um carro meu no valor de R$ 500 mil, um carro que ele tinha, para comprar um lote de couro para fazer. A mão de obra, a matéria-prima é cara, né? Então, o que que acontece? Muitos optam a fazer de tecidos, de sintético, material sintético, mas o couro em si é muito difícil. Esse empresário ainda, né, ele utiliza o couro, né? Até o Adriano trouxe um sapato para mim e falei, ai, não acredito, ganhou um par de sapatos de couro. Porque, queridos, o sapato, ele dura anos e anos e anos e anos e anos, e anos. Bom, enfim. E eu estava trabalhando, eu cheguei em tudo isso para poder falar que numa época eu estava trabalhando numa fábrica de calçado de couro e, e eu lutei muito para conquistar uma função nessa empresa, muito, porque essa função que eu exercia na cidade era uma função para homens e os salários eram assim gigantescos, né? Todo mundo queria, todo mundo fazia um curso e queria crescer e pegar uma função dessa. Era a parte da criação, era a parte de fazer a modelagem do sapato, o corpo do sapato, né? Então, eu consegui com muita luta, jejuns, perseverança, e eu consegui um espaço desse numa fábrica, numa empresa. E quando eu entrei nessa empresa, logo em seguida entrou um homem, porque como era funções de um homem, ele conseguiu, esse rapaz conseguiu. E eu sempre, né, muito solícita, sempre ajudei muito os meus colegas de trabalho, sempre trabalhei com homens. E esse rapaz, ele fazia coisas erradas e eu não sabia. Ele consumia, drogas pesadas e ele fazia as vendas deles também no almoxarifado da empresa. E eu não sabia que era isso. E ele com medo, porque ele sabia que eu temia o Senhor e eu poderia estar descobrindo sobre isso, ele começou a levantar falsos testemunhos contra a minha pessoa, pediu para a patroa me dar férias. Na época, ela me deu férias e eu já estava tão cansada, mesmo que achei até bom ela ter me dado férias. E na época, ele começou a levantar falso testemunho contra a minha pessoa e eu fiquei muito aborrecida, fiquei muito triste, porque
não era verdade aquilo tudo que ele estava fazendo, era muito ruim, era terrível. E eu comecei a orar ao Senhor e buscar o Senhor. E na época até eu meditei muito sobre essa palavra que eu estou falando aqui, e hoje eu não sei por que eu lembrei dessa cena. E, e o Senhor me trouxe essa palavra, Provérbios 6,16. E essa época aqui eu colei, eu escrevi num papelzinho esse Provérbios, e eu colei na parede onde eu trabalhava, então eu trabalhava e olhava para aquele papelzinho, porque eu sabia que ele estava acabando comigo, ele estava acabando comigo, e as pessoas falavam, olha, fulano tá acabando com você. E eu falei, olha, na época, né, eu falei assim, olha, a patroa me conhece, conhece a minha índole, e eu não vou me justificar. E é terrível, queridos, quando a gente tem que testificar. Eu até assisti um videozinho de um apresentador de TV famosinho aqui, e ele disse assim: olha só que interessante, eu estava até conversando com meu marido, eu falei, Adriano, olha que interessante isso. Não se justifique. Quem te conhece não precisa, e quem não te conhece não vai acreditar. Mas, queridos, é muito ruim quando você tem que defender a sua própria causa. É muito ruim isso. E na época, eu coloquei esse papelzinho lá e todo dia de manhã eu chegava na empresa e eu olhava para esse papelzinho e eu olhava e eu falava, Senhor, não deixa ele me comer viva, né? Porque ele estava me comendo viva. Na verdade, ele queria que a patroa mandasse eu embora porque ele vendia essas drogas, né? Era uma droga pesada mesmo. Ele não só consumia, como ele vendia para todos os rapazes lá da empresa, né? Ele vendia cocaína, né? E aí eu não sabia, depois que eu vim saber, né? Mas o Senhor me justificou assim, olha, talvez o Senhor viu que já não era mais o meu tempo e me dispensou com todos os meus direitos, coisa que a empresa não tinha mais condição e dispensava as pessoas ah, sem direito a nada. Mas eu ainda recebi tudo. Então o Senhor me deu essa palavra aqui, olha, Provérbios 6,16. Há 6 coisas que o Senhor odeia e a sétima que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que se derramam sangue inocente, coração que traça os planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, isso tudo o Senhor odeia, né? O Senhor odeia, mas a sétima ele abomina, aquele que provoca a discórdia entre os irmãos. E isso aqui, queridos, entra para dentro do corpo de Cristo. Isso é muito sério, muito, 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 muito sério. Muitas vezes as pessoas, elas levantam falso testemunho contra um com os outros, porque elas querem a posição do outro. E que posição que nós temos? A nossa posição é defender o evangelho de Cristo Jesus, não tem outra posição. Mas quando nós caímos na graça do Senhor de ter habilidade de falar um com os outros e ser amigável e ser solícito e ser umas pessoas que estamos ajudando para que o reino do Senhor não pare, mas o reino esteja sempre em movimento, você vai ser alvo disso tudo. Em todo tempo, queridos, nós vamos ser alvo disso. Todas as vezes que você é, privar para a unidade do corpo, unidade de uma equipe numa empresa, unidade de equipe, todas as vezes que você privar para a unidade na equipe, você vai sofrer esse tipo de acusação. E eu ficava tão injuriada, queridos, pensa no nível de angústia. Naquela época, eu tinha um problema no pâncreas e eu nem sabia. E aquilo, meu pâncreas fervia, porque era um nível de angústia, angústia, angústia. Eu sabia que ele estava falando. E, nossa, eu caía meu cabelo. Eu estava debaixo do açoite da língua daquele rapaz.
E a única coisa que eu falava, Deus tem misericórdia, porque eu precisava do meu trabalho, do meu emprego, do meu recurso. E eu lutei tanto, eu busquei tanto no Senhor para poder chegar naquela posição. Aí o meu marido começou a orar ao Senhor, porque ele precisava muito da minha pessoa dentro da igreja. E, enfim, o Senhor ocasionou todas as coisas e foi a última empresa que eu trabalhei registrada de carteira. Depois eu montei um negócio para mim, né? E é onde eu comecei a vender coisas na internet, um ateliê. E hoje eu já não consigo mais trabalhar em tudo isso. Hoje eu só estou mais para o ministério, e servir o reino de Deus, né? Estou terminando a faculdade, né? Não sei o que o Senhor vai me encaminhar agora para frente, né? Talvez vou fazer o atendimento com as pessoas, talvez o Senhor vai me abrir uma oportunidade de emprego, né? Eu não sei. Estou na dependência do Senhor, né? Amo o meu trabalho, dos estágios, né? Eu amo o meu trabalho lá no presídio. Não sei o que o senhor vai fazer, né? As pessoas já me rodeiam, já querem a minha presença, né? Mas eu estou na dependência do Senhor, em nome de Jesus. A única coisa que eu quero é fazer a vontade do Pai. Então, essa época eu fiquei muito injuriada com isso tudo. E hoje de manhã, não sei por que motivo, eu lembrei dessa situação em que eu passei. Eu saí da empresa em março, era bem perto de uma peça, e eu nem sabia que era peça na época. A nossa palavra hoje está em Salmos 89. Vamos à nossa palavra? Glória a Deus. Depois nós vamos falando a palavra e vocês vão entender, talvez, algumas coisas, lembranças que o Senhor traz, né? E algumas peças, e vai se encaixando com a palavra do Senhor, e talvez seja, o meu testemunho seja algo que você está passando, enfrentando, mas creia, fica firme. E na época, meu pâncreas fervia tanto e eu achava que era uma dor de estômago que eu tinha. Quando eu saí da empresa, eu fui atrás do médico de estômago e não era, era o pâncreas que estava fervendo, nível de preocupação exagerado, né? Tudo isso me adoecendo. Mas o que aconteceu com esse rapaz? O que aconteceu com ele? Eu saí da empresa e eu fui seguir minha vida. No último dia que eu fui sair da empresa, eu estava sozinha na sala. E esse rapaz, ele veio se despedir de mim. Aí ele viu que não tinha ninguém, ele fechou as duas portas. Quando ele fechou as duas portas da sala, eu fiquei com medo, porque eu sabia que ele já usava droga, né? Eu fiquei com muito medo. E os nossos instrumentos de trabalho eram facas, né? Porque a gente cortava a peça, cortava os papéis, cortava o couro, e eram umas facas afiadas mesmo, né? Giletes, né? E ele fechou as duas portas, eu fiquei com muito medo. Quando ele fechou, e eu fiquei sozinha com ele, e ele caiu de joelhos nos meus pés, né? E ele me pediu perdão. E ele falou assim: me perdoa, porque eu quero que você me. Eu preciso te pedir perdão. Ele de joelhos, queridos. E ele falou: me perdoa, porque você vai. Eu estava cumprindo aviso. Ele falou assim: olha, me perdoa porque fui eu que causei tudo isso. Eu não sei se você vai ficar desempregada depois, é tão difícil essa função nossa. E eu falei, tudo bem, eu te perdoo, pode ficar tranquilo. Eu estou na condução do Senhor, eu estou nas mãos de Deus. E eu precisava ajudar meu marido na igreja também. Deixa assim por hora, né? E ele me pediu perdão. E por fim, depois que eu saí da empresa, depois de um tempo, ele também foi dispensado, descobriram que ele estava vendendo as drogas. Salmo 89, 14. Perdoe, queridos, olha essa primeira entrada aqui, né? Vamos à palavra. Talvez você está passando por alguma coisa ruim aí, o Senhor vai te dar descanso para sua alma, né? Eu recebi descanso naquela época, não fiquei triste por tudo que aconteceu com ele, porque
ele era atormentado de espíritos, ele usava droga, né? Salmo 89, verso 14: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te procedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Então, a base do trono do Senhor é a juízo e justiça. Então, a justiça do Senhor sempre vai prevalecer, queridos, não importa. É uma grande tristeza, a gente vê, queridos, que as pessoas fazem mal uma para as outras por causa que elas acreditam que a pessoa está numa posição mais favorável. Isso é um erro tão grande, queridos. E as pessoas não conseguem ver isso, que existem espíritos que jogam umas pessoas contra as outras, né? O próprio Satanás, né? Ele coloca algumas pessoas, umas como as outras, para ferir a unidade numa equipe, porque ali era uma equipe, né? Era uma equipe, era mais três rapazes e eu, e uma estilista, e a patroa, a gente trabalhava numa equipe, e era perfeito, ali era redondinho o nosso trabalho, e esse rapaz acabou fazendo tudo isso. Então, as pessoas, elas têm medo que a gente cresça um pouco mais que elas. Que bobagem, queridos. Ninguém é maior que ninguém nessa terra. Todos nós, queridos, vamos para o mesmo lugar. Nós vamos morrer e o nosso corpo vai acabar apodrecendo dentro de um jazido. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é maior que ninguém. O destaque que nós temos é uma vida de cruz. E se hoje eu ou você ou qualquer líder estiver brilhando, é mérito da luz do trono do Senhor. Nós apenas refletimos, né? Moisés, quando subiu no monte, queridos, que maravilhoso. Ele via a glória do Senhor e ele tinha que cobrir o rosto com o véu, porque era tanta luz, tanto brilho. E a partir de algum momento que ele não tinha mais, ele começou a usar aquele véu em cima do rosto para mostrar para as pessoas que ainda estava brilhando. Então, nós não temos que fazer com a força do nosso braço, isso é muito ruim. Deixa Deus te justificar, deixa Deus brilhar na sua vida, libere o amor, né? Por quê? Porque a justiça e o direito são o fundamento do trono do Senhor. Esse mês de Elu, queridos, é um mês maravilhoso. É a época que o Senhor está disponível no campo. O Senhor está liberando, é um mês de transição, é um mês de renovação, é um mês de momento oportuno, de introspecção. Eu preciso entrar dentro de mim, eu tenho que me analisar, eu tenho que me avaliar. É um mês de perdão, de realinhamento com a justiça divina. Então, eu tenho que me realinhar com o Senhor, com o Eterno. Hã? Isso é bom, é agradável diante do Senhor. Eu me lembro também que teve um tempo em que meu pai queria fazer algo muito, muito importante e eu não orei ao Senhor, eu não esperei a resposta de Deus. E eu fui lá e fiz o que meu pai queria muito. E aí depois eu tive um prejuízo muito grande porque eu fui enganada por um outro ser humano e neste engano do ser humano, eu prevariquei, né? Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes, prevaricar. O que é prevaricar? É tomar uma decisão precipitada. E aí, na época, eu chorei muito, porque eu tive um prejuízo tão grande financeiro, porque eu fui comprar um negócio que meu pai queria muito caro, e aí, na época, deu errado, o outro ser humano me enganou, eu tive que entrar com advogado, e aí, quando eu fui chorar com o meu pastor, né, falou assim: ah, irmã, prevaricou? E eu falei: que isso, pastor? Nem sabia na época. Eu era novinha, né? Tinha só 24 anos.
E ele disse assim: prevaricar é tomar uma decisão precipitada, sem esperar a resposta do Senhor. E aqui nós erramos muito, queridos. Erramos muito, 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 muito. Porque quando nós tomamos uma decisão sem esperar uma resposta certa do Senhor, o prejuízo é grande. E isso aqui envolve alianças erradas. Então, o que é prevaricar? Cometer um abuso de poder, provocar injustiça, causar prejuízo ao próximo, voltar atrás a uma regra, ou uma norma, ou um compromisso que já estava estabelecido. Então, muitas vezes, nós tínhamos um compromisso com alguém ali, uma lealdade com alguém, e o que aconteceu? Nós quebramos o nosso compromisso para fazer o que era favorável. Ah, não, agora vou deixar esse compromisso de lado, vou pegar esse novo, vou fazer essa nova aliança, porque essa daqui agora é favorável. Será que o Senhor queria essa aliança agora, né? Vamos orar ao Senhor, mas as orações com o Senhor, a demanda da resposta com o Senhor, ela leva um tempo maior. E é por isso que nós erramos. E aí nós caímos em prejuízos. E a balança do Senhor e a justiça do Senhor tem outro peso que é diferente da nossa. Segunda Crônicas 19:1. Eu sentei ontem, não fui eu que ministrei no ministério, e o pastor ministrou a palavra, né? E aí ontem eu falei, nossa, que palavra, vou usar essa palavra. Que maravilhosa essa palavra, que maravilhosa. Segunda Crônicas, capítulo 19. Vamos falar aqui o que estava acontecendo. E essa é a palavra aqui, né, que nós estamos para ministrar hoje. Segunda Crônicas, capítulo 19. Então, nós conhecemos a história de Josafá, rei de Judá. Ele acabou por uma infelicidade. Se a gente vê aqui, olha, capítulo 18. Ele fez uma aliança com Acabe, né? Nós sabemos que Acabe, né, o marido da Jezabel, problemas e problemas e problemas. Fez amizade com esse Acabe e essa aliança lhe custou caro, né? Porque era uma aliança favorável. Então, nós temos que tomar cuidado, né, com as alianças que nós fazemos, porque Josafá, ele não buscou o Senhor para fazer essa aliança, queridos. Isso lhe custou muito caro, né? Olha, tem até escrito aqui na minha Bíblia, eu vou ler para vocês. Olha que interessante. Josafá foi salvo por Deus, mas o profeta Jeú exortou duramente e disse que por causa daquela aliança e da sua decisão de ajudar o perverso Acabe, a ira do Senhor havia caído sobre ele. Então, Josafá se aliou a alguém que não tinha nenhum vínculo nem interesse por parte de Deus, era apenas favorável. Segunda Crônicas 19, verso 1. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz de Jerusalém. Depois que Acabe morreu, Josafá estava voltando em paz para casa. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Então, Josafá recebeu essa repreensão do Senhor, né, da parte do Senhor, através de Jeú. E ele pegou e falou assim: olha, sabe por que tudo isso custou para você? Porque você fez aliança com alguém que não tinha nada com o Senhor.
apenas porque era favorável para você, você alinhou. Você deixou o compromisso com o Senhor e se alinhou. Então, tudo isso lhe sobreveio. Porém, três, boas coisas, contudo, acharam em ti. Então, tinha coisas boas ainda em Josafá. E Jeú falou assim: olha, se arrepende, volte, busca o Senhor, ele vai fazer uma coisa boa. E ele falou o quê? Olha só que interessante. É, isso mesmo, Josafá. Segunda Crônicas 19:1. Ele falou assim: olha, faça alguma coisa boa para o povo, né? Vai lá ouvir o povo, desce lá, vai fazer alguma coisa, vai ouvir o povo. 4. Então Josafá habitou, pois Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo, desde Berseba até a região da montanha de Efraim, e lhe fez que lhes tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas e cidade de cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele estará convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Então ele já falou e orientou os juízes porque ele passou por isso, né? Ele não temeu ao Senhor, fez essa aliança com esse perverso por causa de suborno, aceitou o valor alto e foi subornado. Então, Jeú falou assim: olha, desce daí, meu filho, sai do seu palácio, vai ouvir os necessitados, vai lá para o campo, faça uma coisa útil, porque ainda você está em crédito com o Senhor. Então, queridos, nós ainda temos crédito. Outrora, talvez, prevaricamos em algum momento, tomamos uma decisão precipitada porque era favorável. Quebramos uma aliança com o Senhor e fizemos alianças errôneas. Então, o Senhor falou: olha, ainda tem coisas boas aí, olha, tirasse os postes ídolos da terra e expusesse no coração em buscar o Senhor. Então, desce agora, sai do teu palácio, vai para o campo, vai ouvir os necessitados, vai ouvir aqueles que precisam, e restitui aí, levanta juízes e oriente os juízes por aquilo que você caiu. Olha, não julgues da parte do homem, mas sim da parte de Deus, e Deus será convosco. 7. E agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça nem imparcialidade. Então, o Senhor está disponível para todos nós, queridos, a partir do momento em que nós saímos de algumas coisas que nós prevaricamos, né? Isaías 43:26, maravilhoso palavra. O Senhor nos dá a oportunidade neste mês de, olha só que maravilhoso, Isaías 43, 26. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que eu pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei Jacó à destruição de Israel ao próprio vergonha, né? Então, desperta minha memória, entremos juntos em juízo e apresenta as tuas razões. Este é o mês. Essa semana nós vamos trabalhar sobre isso. É o mês da misericórdia do Senhor. E o Senhor diz: procura me lembrar, desperta-me, traz essa memória e entremos juntos em juízos. O que é que você tem para me apresentar? Hã?
Outrora prevaricamos. Vamos colocar diante do Senhor isso, né? E colocar, Senhor, julgue a nossa causa, Senhor. Porque ainda foi encontrado em ti, o quê? Tirasse os postes ídolos da terra e dispusesse o coração em buscar o Senhor. Então ainda tem chance para fazermos as coisas certas. Das coisas que tomamos precipitadamente, né? Arrumamos diante do Senhor. Ele é o justo juiz, em nome de Jesus, e Jesus, o advogado fiel. Então, essa é a mensagem do Senhor para esse dia chamado hoje. O marido falou uma coisa tão linda, que é a palavra presente, né? O que é o dia de hoje, o presente? O presente é aquilo que nós recebemos do Senhor para usufruir e a esperança do futuro. Tá? Então, vamos orar em nome de Jesus para esse início de semana? Pai, obrigada. Nós já te agradecemos, Senhor, por este mês de Elul, da sua santa misericórdia, a época que os reis saíam do seu palácio para estar disponível no campo. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque tomamos decisões precipitadas e prevaricamos contra o Senhor. Não esperamos a resposta certa quando fizemos alianças errôneas que não era da tua vontade. Todas as vezes, Senhor, que nós fomos aliançar com alguém, Pai, seja no nosso local de trabalho, um companheiro de trabalho, seja um sócio, seja um líder espiritual, uma paternidade, precisamos orar e esperar a resposta do Senhor. Porque o Senhor quer que andemos na sua dependência, Senhor. Oh, meu Deus, nos perdoa quando nós fazemos, Pai, alianças errôneas, seja uma sociedade errada, seja, Senhor, qualquer relacionamento, Senhor, que nós fomos nos aliar. Nós não buscamos no Senhor. Pai, nos perdoa por as nossas ansiedades de dias. Nós estamos conduzindo os nossos pés apressadamente. Nos perdoa, Senhor, por talvez ser tropeços na vida das pessoas. Nós não queremos, Senhor, ser erro para o caminho dos nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nos livra, Senhor. Nos livra de testemunhas falsas que espalham mentiras. Nos livra, Senhor, daqueles que provocam discórdia entre os irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós somos a igreja e o corpo de Cristo. E o Senhor tem prazer na unidade e na comunhão. Pai, disponível no campo, o Senhor está. E nós apresentemos as nossas causas. Que nós continuamos fazendo a obra do Senhor e sejamos, Pai, bênção para a igreja e o corpo de Cristo. Que nós possamos fazer, Senhor, espalhar o amor e não as mentiras. Ah, Senhor, que o Senhor possa conduzir-nos nessa semana nas ministrações e que o teu Santo Espírito nos pegue pela mão e nos conduza, Senhor, às tuas verdades. Grande é o Senhor, Pai, misericordioso, compassivo e longânimo. Pai, abençoe, Senhor, cada um que vai ouvir essa ministração. Que o Senhor possa ir desvendando cada palavra, trazendo a luz, trazendo, Senhor, revelações, que nós possamos andar na tua vontade e seguir neste caminho, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, que você tenha uma segunda-feira abundante, cheia de bênçãos, que você seja uma bênção, em nome de Jesus. E se por um acaso, queridos, você está sendo vítima de língua mentirosa, testemunha que fala, testemunha falsa que espalha mentiras, ou você está sendo
vítima de discórdia entre irmãos. Se coloque diante do Senhor e peça ao Senhor, Senhor, julgue minha causa. Não a mim, mas o Senhor, faça o que for o certo. Porque, queridos, se nós colocarmos do nosso coração, nós vamos falar, Senhor, me justifica, me justifica, me justifica, né? Nós orávamos assim antes, né? E peça só livramento, amém? Para que o Senhor possa fazer o que é certo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã. Shalom, shalom.